Ai, perdão, gente. Meu vídeo acabou que acho que ele deve ter um tempo. Não sei o que aconteceu aqui que o vídeo travou, mas eu vou continuar daqui pra frente. Tá? Então nós devemos lembrar dos dias da nossa conversão, né? Agradecer a Deus porque Deus nos salvou, né? Ele nos deu salvação, nos deu a oportunidade de que um dia alguém falasse de Jesus para nós e que nós abríssemos nosso coração para aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida. Então, que a gente possa relembrar também o dia da nossa conversão, né? Com muita gratidão a Deus, né? A preparação precisa ser integral e intermitente. Lombo cingido, sandálias nos pés, cajados na mão, prontos para sair apressadamente. O povo de Deus não pode ser como Ló, que se demorava a sair da cidade, que seria destruída. Nesse caso, a necessidade de ser apressado, e a família precisa estar pronta, toda ela, para celebrar e se encontrar com o Salvador. Então, aqui nós devemos, vou fazer aqui um adendo de que a salvação, ela é pela graça, né? Então, nós não merecíamos salvação, mas Deus, por sua graça, nos deu salvação. Então, nós sabemos que a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e reconhece o sacrifício dele, nós já somos salvos, né? A salvação não é algo que a gente tem que ficar correndo atrás dela. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas nós devemos levar muito a sério isso, como eu já falei. Levar a sério a vinda de Jesus e estar prontos, não ficar dormindo, né? Ele faz até aqui uma comparação com Ló, né? Porque Ló ficou lá na cidade esperando sua família para sair de lá, né? Não teve muita pressa, né? E nós devemos sim estar sempre prontos, preparados, como se houvesse muita pressa, como se Jesus estivesse voltando naquele dia, né? E nós tivéssemos pressa de estar com Ele. Então, essa pressa como se fosse assim, ansiosos pela vinda de Cristo, né? Devemos estar ansiosos pela vinda dele, né? Por fim, celebrar Cristo é tarefa solene e deve ser por nós praticada com convicção. A priori, convicção por saber que temos para onde olhar. Assim, como o dia da saída de Israel do Egito deveria ser por memorial àquele povo, Jesus é para nós singular memorial. Sua morte deve ser reiteradamente trazida à memória. Então, nós temos que estar sempre lembrando da morte e ressurreição de Cristo. Não estamos sós e nem perdidos. Temos um caminho, um alvo, né? Se qualquer outra coisa que não seja Deus for mais importante em sua vida, você tem um problema quanto à direção. Então, aqui ele nos dá um alerta, né? Que nós devemos ter como alvo Jesus Cristo. Nós não devemos estar preocupados com as coisas deste mundo demasiadamente. É claro que nós temos preocupações sim no dia a dia, porque nós ainda vivemos nessa terra, apesar de não fazermos parte dela, nós temos as nossas preocupações do dia a dia porque vivemos aqui. Mas essas preocupações, elas não devem estar acima de Deus. Nós devemos ter confiança no nosso Deus, nós devemos ter esperança da salvação no nosso coração, sabendo que nada nos vai faltar. Nós temos sim que cumprir com as nossas obrigações, nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que evangelizar, né? Só que de todas essas obrigações que nós temos aqui, a principal é o reino de Deus. Nós devemos nos preocupar com o reino, pregar o evangelho, falar de Jesus para o maior número de pessoas que a gente conseguir. Nós estamos num momento de dificuldade por conta desse coronavírus, desse Covid-19 aí, onde tem muitas pessoas desesperadas, sem trabalho, sem ter o que comer, né? Preocupados com o dia de amanhã, porque não conhecem às vezes a Deus, né? Então, eles não têm essa paz que nós temos no coração, de saber que Deus está suprindo as nossas necessidades, né?
enquanto nós dormimos, Ele está cuidando do dia de amanhã para nós. Muitos não têm essa preocupação, essa consciência, né? Não tem essa paz no coração. Então, cabe a nós ajudarmos de alguma maneira essas pessoas, né? Hoje vemos que as pessoas estão com dificuldade. Eu vi, tem uma vizinha que é cristã também, que ela abriu um grupo no WhatsApp para a gente arrecadar alimentos, né, para as pessoas que estão aí passando necessidade por conta dessa quarentena. E ela me colocou no grupo. E aí eu levei alguns alimentos para ela, né? E agradeci a Deus pela atitude dela, né? Pela iniciativa que ela teve. Porque às vezes a gente pensa em fazer e não faz. Mas Deus levanta outro para fazer, né? E aí ela me chamou para ir com ela em algumas casas, entregar as cestas, né? Que ela tá montando. E eu fui com ela. E a gente vê a necessidade das pessoas, principalmente necessidade de Deus. E é nesse momento que a gente tem a oportunidade, né, de entregar um alimento material e um alimento espiritual para aquela pessoa. É um momento, assim, crucial, né? É uma oportunidade que a gente tem para falar de Jesus e deixar ali uma mensagem de esperança, de salvação para aquela pessoa. Então, ter essa visão do reino é o que Deus quer de nós, né? Que a gente pense no próximo antes de nós, né? Que às vezes a gente se preocupa só com a gente, né? Pede para Deus proteger nossa família, nossos filhos, nosso marido, nossos parentes, né? E às vezes esquece de orar pela nação, esquece de orar por aqueles que estão doentes, esquece de orar por aqueles que estão na linha de frente trabalhando aí, né? Arriscando sua vida para poder cuidar dos doentes, né? Então, Deus fala que quando a gente mudar nossa atitude, né? Nossa forma de orar, Ele vai nos atender. Então, que nós possamos ter essa preocupação, né? De evangelizar, de falar de Jesus para as pessoas, a todo momento, independente da circunstância, que a gente leve uma mensagem de salvação para as pessoas. E se tivermos condições de ajudar materialmente também, que a gente ajude, que a gente faça por eles, né, aquilo que talvez gostaríamos que fizessem por nós, né? Em segundo lugar, é preciso estar convicto de que o Senhor é comprometido com sua palavra. Ele havia dito: meia-noite passarei pelo meio do Egito. O termo Páscoa significa saltar por cima, passar por sobre. Observe a repetição do termo: passarei, passará, passou. Não devemos duvidar das promessas, palavras e juízos de Deus. Ele prometeu salvar o seu povo da morte, com a aspersão de sangue, para que os primogênitos dos israelitas não fossem tocados. Então aqui, queridas, é assim... Deus avisou ali que à meia-noite Ele passaria, né, para levar todos os primogênitos ali do povo do Egito. Então, eles foram avisados. Existem alguns termos bíblicos aqui, textos bíblicos, que tá aqui na revista, que Deus fala sobre a meia-noite em algumas passagens, né? E entre essas passagens, ele nos fala que a pessoa foi pega de surpresa. Tem uma passagem que ele cita aqui, né, aquele texto de Salomão, onde a mulher roubou o filho da outra porque o dela havia morrido, né? E na madrugada, meia-noite, ela foi e tirou o bebê vivo da mãe e deixou o morto dela para outra mãe, e ficou com o bebê vivo, né? E Deus fala ali nessa história que isso aconteceu à meia-noite, como assim, se a meia-noite fosse uma surpresa, ou inesperado, né? A gente não espera que pode acontecer à meia-noite. Mas nesse caso da praga do Egito foi diferente. Deus anunciou que à meia-noite ele ia passar. Então ele deixou o povo bem avisado do que aconteceria à meia-noite. E fazendo um paralelo com a morte de Jesus e com a vinda de Cristo, Deus também nos deixa avisados de que Jesus vai voltar, né? Então, para nós não vai ser nenhuma surpresa. A gente vê essas coisas acontecendo, como agora, essa questão desse vírus que apareceu aí, e fica todo mundo muito desesperado, muito surpreso. Nossa, eu nunca vi uma coisa dessa. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos, né, que tem um fundamento aí no que está acontecendo, né? E que a vinda de Cristo está próxima, ainda não é, né?
o princípio das dores, né? Mas já está acontecendo. Então, a gente vê alguns sinais acontecendo de profecias bíblicas, de coisas que Deus nos deixou bem claro que iria acontecer, que vai acontecer. Então, a gente não tem que ficar surpreso. Nós temos que estar preparados, né? Porque a vinda de Cristo para nós não vai ser nenhuma novidade. Não vai ser nenhuma surpresa, né? Por isso, nós devemos falar para o maior número de pessoas sobre Jesus Cristo, sobre o plano de salvação, para que eles também estejam preparados, né? A morte é um inimigo, é horrorosa, destrói relacionamentos, deve ser temida, é repulsiva. Há algo odioso da morte. Ela nunca será diferente, mas ela não tem a autoridade final. O povo foi salvo pelo sangue garantido pela palavra. É importante estar convicto também que o Senhor deseja a salvação da nossa casa. A Páscoa era uma celebração que envolvia toda a família. Toda ela estava assentada ao redor da mesa e toda ela foi livre da morte por conta do sangue vertido na porta. Quando os filhos perguntarem aos pais sobre sua experiência de libertação, os pais precisam ter em suas mentes os grandes feitos de Deus e testemunhar esses feitos e adorá-lo por isso. Então, queridos, nós devemos nos reunir em família e falar sobre o plano de salvação para os nossos filhos. A evangelização dos nossos filhos é nossa responsabilidade. Não é da igreja, não é da professora da salinha das crianças. É nossa responsabilidade. Nós devemos evangelizar os nossos filhos. E na igreja haverá uma complementação no ensino da palavra de Deus para elas. Finalmente, devemos estar convictos da provisão e cuidados do Pai. O Senhor havia prometido que os israelitas não sairiam do Egito de mãos vazias, e eles não saíram. Os egípcios foram tocados pelo Senhor, e deram aos israelitas prata e ouro. Quando Deus ordena, até os inimigos do seu povo obedecem. Então, olha que maravilha o cuidado de Deus com o seu povo. Maravilhoso, né? Uma vez eu ouvi uma história, eu não lembro quem contou, se foi o pastor que contou, mas eu ouvi na igreja, numa pregação, talvez as irmãs até lembrem, né? De uma família cristã que estava passando necessidade, né? E elas estavam com ausência de alimento na sua casa. E aí eles se reuniram em volta da mesa e não tinham nada para comer. Não tinham nada para comer. E aí eles começaram a orar. Vamos orar para que Deus entre com provisão para nós, né? E eles começaram a orar. E existia ali, no bairro deles, uma pessoa que era da Umbanda e que não gostava muito deles, né? Ficava tirando sarro dos cristãos e tal. E ele ficou sabendo que essa família estava passando necessidade. E ele falou assim, eu vou fazer uma cesta básica e vou mandar para essa família. E ele fez essa cesta básica e pediu para uma pessoa levar até essa família. E aí ele falou assim para essa pessoa, quando você chegar lá com essa cesta básica e eles perguntarem para você quem foi que mandou, você vai falar assim, foi o diabo que mandou. E aí a pessoa chegou lá, bateu na porta, entregou a cesta básica para essa família. E a família agradeceu, não falou nada, não perguntou nada, né? E o rapaz ficou esperando que eles perguntassem quem tinha enviado aquela cesta. Como eles não perguntaram, o rapaz falou assim, vocês não vão perguntar pra gente, pra mim, vocês não vão me perguntar quem foi que mandou essa cesta pra vocês? E aí o pai da família, né, o dono da casa falou assim, não, eu não vou perguntar não, sabe por quê? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, olha que coisa, né? Ele tinha ciência de que Deus era tão maravilhoso que ele nem se importava de onde viria aquele alimento, né? Porque ele sabia que vinha da parte de Deus, porque Deus ia entrar com providência naquela casa. Eles oraram com fé, acreditando que Deus entraria com providência, e essa foi a resposta dele, né? E aqui é a mesma coisa que o autor fala na revista. Quando Deus ordena, até os inimigos do seu povo obedecem, que foi o que aconteceu. O povo egípcio achou graça no povo de Israel e doou objetos de ouro e prata para eles. Então, para concluir aqui o nosso estudo,
A conclusão fala assim: celebrar aquele que se deu por nós na cruz é nossa tarefa hoje. E mediante o que foi exposto, algumas lições são vitais para nós. Não deixe de pregar o evangelho à sua família e ore para que todos tenham sobre si as marcas do sangue de Jesus. Anseie pela volta de Jesus e quando a sua meia-noite chegar, esteja preparado para não ser pego de surpresa. Somente o Senhor Jesus Cristo pode salvar. Assim, ande em seus caminhos e creia em suas promessas. O Senhor é Deus de provisão. Ele cuida de seus filhos e estes jamais ficam de mãos vazias. Que palavra maravilhosa, né? Que estudo maravilhoso que veio bem a calhar nos dias que a gente está vivendo. Então, que nós possamos seguir essa orientação, né? Que possamos louvar o nosso Deus juntamente com a nossa família, né? Relembrar todos os dias o que Jesus fez por nós, né? Que estejamos ansiosos pela volta de Jesus, né? Porque a nossa meia-noite vai chegar. Então, devemos estar preparados para não sermos pegos de surpresa, né? Sabendo também que o Senhor Jesus é o único que pode nos salvar, né? Então, por isso devemos crer na sua palavra, devemos crer nas suas promessas e não negligenciar a sua volta. O Senhor é um Deus de provisão. Ele cuida dos seus filhos e jamais nós ficaremos de mãos vazias. Então, que esses dias, né, de angústia que nós estamos vivendo, de quarentena, onde não podemos ver as pessoas, não podemos cumprimentar, não podemos nem trabalhar, né, que nós possamos confiar nas promessas de Deus e no cuidado e na provisão do nosso Deus. Amém, queridas? Foi isso que eu entendi da lição. Eu vou postar o vídeo, né? E nós vamos discutir. E as irmãs podem aí também falar o que entenderam, né? O que tiraram de lição para a vida de vocês, tá? Que Deus abençoe. Tô morrendo de saudade de vocês. E espero que logo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estejamos juntas novamente. Beijo. Tchau, tchau.